Olá, você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos estudar sobre o direito previdenciário. Falar agora sobre o reconhecimento da filiação. Filiação, isto é, a partir do momento que se cria aquele vínculo entre o segurado e o regime geral, a previdência social. Então, quando a gente fala dos segurados obrigatórios, o empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial, a gente fala que eles criam, né? O trabalhador avulso também, eles têm essa filiação já a partir do momento que eles começam a exercer uma atividade remunerada. Eles já começam a ter esse vínculo com a previdência social. Depois vem o ato formal da inscrição e pagamento de suas contribuições. Então, a filiação é isso. Exerceu a atividade, muitas vezes ela é obrigatória ou ela vai ser facultativa, dependendo da atividade que o sujeito tem. Então, o conceito que a lei nos traz é que é o direito do segurado ter reconhecido em qualquer época, qualquer data, o tempo de exercício da atividade anteriormente abrangida pela Previdência. Então, ele poder ter reconhecido perante a Previdência um tempo que ele trabalhou, um tempo de serviço, de uma atividade remunerada. Portanto, ele poderá incluir em seu histórico, em seus cadastros, os períodos de tempo de trabalho em exercício de atividade que era remunerada, porém não era exigida a filiação obrigatória. Então, tem muitas situações em que antes não era exigido. Então, pode daqui a um tempo, por exemplo, o estudante ser considerado obrigatório? Pode ser considerado obrigatório futuramente. Vai supor, né? O estagiário, melhor que o estudante, o estagiário que recebe uma bolsa, tem uma remuneração, ganha algum dinheiro com isso, ser considerado obrigatório? Até pode um dia ser considerado. Então, tem muitas situações, muitas profissões que anteriormente não eram, depois passa a ser exigida essa filiação, passa a ter a filiação obrigatória, bem como os períodos de tempo que não contarem dos cadastros do INSS, tempos trabalhados que não constam nos cadastros de informação do INSS. Então, para também ter este tempo, esses períodos contados nos seus cadastros, depende da efetiva comprovação da atividade. Então, vai ter que comprovar por documentos que exerceu esta atividade remunerada, que não exigia filiação obrigatória, tá? Ou que não consta de seus cadastros, e pagar indenização ou as contribuições devidas para poder ter esse tempo reconhecido. Temos um detalhe importante com relação ao rural. O rural, antes de novembro de 1991, ele vai ter esse tempo reconhecido sem a necessidade de indenizar. Então, neste momento, ele passa a ser filiado obrigatório, tá? O segurado especial, o rural. Porém, antes de novembro de 91, ele tem esse tempo dele reconhecido. Portanto, pode contar para uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, sem a necessidade de indenizar o tempo e constar de seus cadastros e utilizá-lo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Tá ok? Então, esse principal do reconhecimento de filiação. Vamos para frente? Vamos tratar um pouquinho mais sobre direito previdenciário? Me acompanhe. Para o pagamento de benefícios, serviços nas áreas de saúde, previdência e assistência social, são necessários recursos financeiros. Nada cai do céu, nada vem de graça, não é verdade? Ah, vem de graça sim, Nina. Poxa, eu vou lá no posto de saúde, é de graça. Ok, mas algum lugar tem que surgir dinheiro e você paga sim, indiretamente. Então, o artigo 195 da Constituição nos traz as regras de custeio, isso é, o financiamento de todo o sistema da Seguridade Social. Como será financiado? Lá dita que toda a sociedade vai pagar de forma direta ou indireta. Então, você paga? Sim, paga. Pela saúde, claro que você paga. Através de impostos, os tributos, se paga de forma direta ou indireta. Então, algumas pessoas vão contribuir para o sistema
diretamente, pagando suas contribuições. É o caso dos trabalhadores, dos segurados. Eles contribuem de maneira direta para a Previdência Social, que faz parte deste conjunto que é a Seguridade Social. Então, toda a sociedade, direta ou indiretamente, vai pagar, vai custear os benefícios. Então, dita-se também quais são os meios principais desses recursos. Então, dita-se que as receitas são oriundas dos empregadores e dos trabalhadores e demais segurados, em principal, para custear os benefícios previdenciários. Então, toda a contribuição da empresa referente às folhas de salário, isto é, temos a contribuição chamada contribuição patronal da empresa, que ela contribui sobre as folhas de salários dos seus empregados, bem como daqueles que prestam serviço para a empresa, mesmo sem o vínculo empregatício. Então, todas essas contribuições, mais as contribuições dos trabalhadores e segurados da Previdência, serão somente para pagamento de benefícios previdenciários, tá ok? Então, essas receitas vão constituir recursos para o pagamento de benefícios na área de previdência. Para a saúde, assistência, bem como até mesmo a previdência, os recursos da União, bem como dos estados, Distritos Federais e municípios, dos seus orçamentos, bem como as contribuições sociais e recursos de outras fontes. Então, dá uma amplitude muito grande de vir mais recursos de outras fontes, podem ser criadas e que já existem, virão os recursos para sustentar esse sistema, que não é nem um pouco barato, não é verdade? Atenção aqui para alguns detalhes que vem dispondo a Constituição. Primeiro ponto, os recursos que estão dispostos no orçamento da União, fica em âmbito federal. Os estados, Distrito Federal e os municípios, eles também terão que dispor em seu orçamento recursos para a Seguridade. Porém, este não integra o orçamento da União. Por que eu estou ressaltando aqui essa frase? Porque ela já caiu diversas vezes em concursos públicos. As contribuições, o que é devido pelos estados, distritos federais e municípios, vão integrar seu orçamento, mas não integram o orçamento da União. Uma coisa é o orçamento da União, outra coisa dos estados, distritos federais e municípios, tá ok? Então, cada um tem a sua contribuição. A União, ela faz a sua contribuição em âmbito federal, o estado tem a sua contribuição também, os municípios e o Distrito Federal, que não integram o mesmo orçamento, tá ok? Financiamento direto, quem paga diretamente então? Nós vimos que toda a sociedade vai pagar, principalmente quando a gente fala aqui, ó, nas contribuições desses municípios, do estado, da União. Claro que toda a sociedade está pagando, mas quem vai pagar diretamente é através das contribuições sociais, os segurados, os trabalhadores, esses que vão pagar direto. Empresas, os trabalhadores contribuem diretamente para o sistema, tá ok? Claro, beneficiários da saúde e da assistência, eles não irão contribuir. A assistência e a saúde, elas são gratuitas. Ninguém precisa pagar para usufruir desses serviços, desses benefícios. Mas, indiretamente, a gente acaba pagando. O único que contribui diretamente são os segurados da Previdência Social. Nós, que pagamos ali para ter a nossa aposentadoria, benefícios da Previdência. Atenção, regra constitucional. Não há incidência de contribuição sobre aposentadorias e pensões no regime geral de previdência social. Porém, em regime próprio, pode. Está lá no artigo 40 da Constituição Federal a permissão para incidir contribuição sobre aposentadorias no regime próprio. Muitos estados, muitos regimes próprios de alguns estados já têm essa contribuição sobre aposentadoria. Isto é, você se aposenta e continua tendo desconto de previdência no valor percebido a título de aposentadoria. Hoje, no regime geral, isso é vedado constitucionalmente. Não pode ter contribuição sobre aposentadorias e pensões. É diferente do sujeito que está aposentado e continua trabalhando. A sua contribuição é referente à remuneração do seu trabalho, jamais sobre a aposentadoria. E temos um tratamento diferenciado já previsto também constitucionalmente
para os produtores, o parceiro, o meeiro, o arrendatário, o pescador artesanal, seus cônjuges, né, que trabalham em regime familiar. Ué, que tratamento diferenciado? Eles vão ter uma contribuição diferenciada. Eles contribuem sobre a comercialização da sua produção e não sobre a remuneração oferida como os trabalhadores, tá ok? Vamos ver mais algumas regras sobre o financiamento? Me acompanhe. A principal fonte de recursos para o sistema da Seguridade Social e, claro, para a Previdência Social são as contribuições sociais. As contribuições, elas são previstas já lá na Constituição Federal. Então vamos ver rapidamente quais são essas contribuições. Então, além das contribuições dos segurados sobre a sua remuneração, sobre o que eles oferem trabalhando para uma ou mais empresas ou como empregados, teremos a do empregador, da empresa e seus equiparados. Então lembramos aqui é o empregador doméstico que contribui, as empresas, o contribuinte individual quando contrata um segurado empregado, quando ele fica equiparado à empresa, bem como também os órgãos, né, da administração pública direta ou indireta. Também entram aqui nos equiparados, aquele conceito amplo que o direito previdenciário nos traz sobre a empresa. Então, eles contribuem sobre as folhas de salários e demais rendimentos pagos ou creditados. Lembrando, mais uma vez, que esta contribuição, ela somente servirá para o pagamento de benefícios previdenciários. Portanto, este recurso não poderá ser utilizado para injetar na saúde ou lá na assistência ou qualquer outra finalidade que não seja o pagamento de benefícios previdenciários. Também as empresas terão uma contribuição social sobre receita ou faturamento e sobre o lucro. São as contribuições então devidas à empresa, empregador e seus equiparados, no geral. Lembrando também, a Constituição ela isenta as entidades beneficentes de assistência social quando atender os requisitos que a lei trouxer de contribuições sociais referentes à empresa, tá ok? Então, elas não irão contribuir da mesma maneira que as outras empresas, mesmo muitas vezes sendo equiparadas, pois contratam trabalhadores, segurados empregados. Elas têm algumas isenções. Na verdade, a doutrina defende que não seria bem uma isenção, como traz no texto, e sim uma questão de imunidade tributária, tá ok? Sem entrarmos mais em conceitos que trata lá do direito tributário. Mas as bancas, elas costumam, quando ela vai te pedir o texto de lei, segundo a Constituição, no geral ela traz isenção, tá ok? A isenção das entidades beneficentes de assistência social que atendem os requisitos da lei, mas poderá também falar da questão de imunidade. Perfeito? Pode existir também, para essas empresas, alíquotas ou bases de cálculos diferenciadas seguindo a regra do PACU. Isso é, dependendo do porte da empresa, a atividade econômica da empresa, a condição estrutural no mercado, né? Ou a utilização intensiva da mão de obra. Então é a regrinha do PACU, que poderá diferenciar as alíquotas ou bases de cálculos das contribuições das empresas. Outra contribuição social será a da receita de concursos e prognósticos. Receita de concurso e prognóstico, o que seriam esses concursos de prognósticos? As loterias federais, tá? Promovida então pelo poder público ou até promovida por particulares. Então são loterias, jogos de sorte, apostas, vai ter uma contribuição para a Seguridade Social. Também fala-se de contribuição do importador de bens ou serviços do exterior e equiparados. Aí entra o PIS/PASEP importação e a COFINS importação. Toma cuidado com a tal do PIS/PASEP, tá? Temos PIS/PASEP importação e COFINS importação. PIS/PASEP também fala-se até mesmo da questão do seguro-desemprego, tá ok? Para o financiamento do seguro-desemprego. Então, só não confundir um ou outro. Quando vier importação ao lado, está falando aqui da contribuição social do
importador de bens e serviços. Poderão ser instituídas outras fontes para manutenção, para expandir a Seguridade Social, tá ok? Poderá, sem problema nenhum. A Constituição, ela dá essa abertura para que possam se criar novas, contribuições sociais, se busque outras fontes, outros recursos, sem problema nenhum. Sempre lembrando que contribuições sociais, elas serão exigidas, após 90 dias. Então, nós temos o princípio da 90º, Publica-se a lei, depois de 90 dias de publicada a lei, poderão ser cobradas as novas contribuições sociais. A competência para criar novas fontes é exclusiva da União e ela deverá ser feita através de lei complementar e não poderá ter o mesmo fato gerador ou mesma base de cálculo de outras contribuições já existentes, tá ok? Então não pode ter mesmo fato gerador ou mesmo base de cálculo das que já têm uma existência. Vamos falar um pouquinho mais sobre o financiamento? Me acompanhe. Então vamos trabalhar especificamente sobre como se compõe o orçamento da Seguridade Social. Portanto, dita-se que, em âmbito federal, será composto de receitas da União, receitas das contribuições sociais e receitas de outras fontes que vão integrar esse sistema de seguridade social. Lembrando que dentro das contribuições sociais, as contribuições da empresa sobre as folhas de salários e rendimentos pagos, aquele presta-serviço, seus empregados, bem como a dos segurados e dos trabalhadores, não poderá ir para outro lugar que não seja para o fundo ali da Previdência para pagamento de benefícios, tá ok? Então vamos trabalhar primeiramente que essas receitas da União. Então as receitas da União são recursos adicionais previstos no orçamento fiscal que estão dentro da Lei Orçamentária Anual da Seguridade Social, tá? Então, se tem recursos adicionais da União especificamente para a Seguridade Social. A União, ao mesmo tempo que ela é financiadora, ela também é fiadora da Seguridade Social. Principalmente no que a gente fala da Previdência, quando faltar recursos para o pagamento de benefícios de prestação continuada. Então, não for suficiente os valores arrecadados para o pagamento de benefícios, a União irá cobrir. Ela é responsável por essas eventuais insuficiências, além de ter que destinar em sua lei orçamentária anual recursos para manter todo o sistema de seguridade social, saúde, assistência e previdência social. Perfeito? Então, cuidado, a União, ao mesmo tempo que ela financia, ela tem esses recursos, ela cobre também as insuficiências orçamentárias. Lembrando que os estados, Distrito Federal, municípios também destinam dentro de seus orçamentos de recursos para a seguridade, que não vão integrar aqui da União, o orçamento da União. E as receitas das contribuições sociais, extremamente importante aí para os seus concursos. Vamos começar a falar do empregador doméstico. Quem é o empregador doméstico? É aquele que contrata para seu serviço em âmbito residencial uma pessoa física para realizar serviços como faxineira, como babá, sem finalidade lucrativa. Então, este também vai ter a sua cota patronal. Toma cuidado. O empregador doméstico ele tem uma contribuição e o empregado doméstico a seu serviço tem outra, tá? Uma são dos empregadores das empresas, outra é a do empregado. Então, aqui o empregador doméstico, ele vai ter a sua cota patronal, ele tem um pagamento, uma contribuição, e ele também terá que reter e recolher a contribuição que é devida do seu empregado doméstico. Só que ao mesmo tempo que ele retém e recolhe, é como se o empregado estivesse ali pagando. Então, é descontado da remuneração do salário devido ao seu empregado e recolhido como se ele estivesse fazendo em seu nome. Só que ele também paga uma porcentagem sobre este empregado. Então, qual que vai ser?
a alíquota será de 12%. Qual é a base de cálculo? Qual vai ser o requisito, a base de cálculo para aplicar essa alíquota de 12%? Será o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. Então, apurado o valor sobre o qual o empregado doméstico irá contribuir, será sobre este valor também aplicada a alíquota de 12% e recolhida a cota patronal do empregador doméstico. Então, esse é o primeiro ponto das contribuições sociais. Temos diversas contribuições sociais. Tem a do empregador, da empresa, dos trabalhadores. Então, este é o primeiro ponto. O empregador doméstico, 12%. Ele tem uma alíquota diferenciada, um conceito diferenciado. Ele não se equipara à empresa no conceito previdenciário. Perfeito? Então, visto aí este início, de financiamento, receitas da União, começo ali das contribuições sociais, vamos aos nossos exercícios? Me acompanha aí o primeiro na sua tela. Consoante a Constituição Federal, a totalidade do financiamento da Seguridade Social provém de recursos a. Das contribuições previdenciárias e sociais, b. das receitas das contribuições previdenciárias, c. dos orçamentos da União, dos Estados e dos municípios e das contribuições previdenciárias, d. dos orçamentos da União, dos Estados, dos municípios e das contribuições sociais, e dos orçamentos da União, dos Estados, dos municípios, das contribuições previdenciárias e da iniciativa privada. Aqui o comando da questão está te pedindo consoante a Constituição Federal. Isso é, o que está lá na Constituição Federal que, na totalidade, vai custear o financiamento da Seguridade Social. Da onde vem o financiamento da Seguridade Social? De acordo com o que está disposto na Constituição Federal. Toma muito cuidado, hein? Vamos analisar uma por uma? Está incorreta porque fala das contribuições previdenciárias. Não é isso que está disposto lá na Constituição Federal. A B também fala das receitas das contribuições previdenciárias. Também não é isso. A C novamente fala das contribuições previdenciárias. Não é a nomenclatura correta das contribuições previdenciárias. A D é o que está correto, está de acordo lá com o texto constitucional. Dos orçamentos da União, dos Estados, município, Distrito Federal e contribuições sociais. E aí fala novamente das contribuições previdenciárias e iniciativa privada. Toma cuidado, ficou falando tanto de contribuição previdenciária, que você pode ter falado, poxa, mas deve ter algum sentido, né? Não, a nomenclatura correta fica de contribuições sociais, tá ok? Então, correta fica D, que ela está consoante realmente com o que está descrito lá na Constituição Federal, artigo 195. Vamos para a próxima questão? Me acompanha aí na tela. Sobre o financiamento da Seguridade Social, assinale a opção incorreta. A. A sociedade financia a Seguridade Social de forma indireta, entre outras formas, por meio das contribuições para a Seguridade Social, incidentes sobre a folha de salário. B. O financiamento da Seguridade Social por toda a sociedade revela, entre outros, seu caráter solidário. C. A Seguridade Social conta com orçamento próprio, que não se confunde com o orçamento fiscal. D. O custeio da Seguridade Social também ocorre por meio de imposições tributárias não vinculadas previamente a tal finalidade. E. O financiamento da Seguridade Social também pode ensejar a instituição pela União no exercício de sua competência residual de contribuição específica. O comando da questão pede para que a gente encontre qual a questão que está incorreta, o que se encontra errado. Tome muita atenção quando tem essas questões de incorreta. A tendência natural é que a gente busque sempre a correta, Então leia muitas vezes com atenção o enunciado, até mesmo sublinhe quando tem o incorreto, não corresponde, quando está te pedindo para achar a que está errada. Perfeito? Então vamos aqui analisar a alternativa A, que se encontra errada. Por que ela está errada? Ela está incorreta porque ela fala que a sociedade financia de modo indireto, inclusive, por meio de contribuições da Seguridade Social sobre folhas de salários.
Para começar, sobre as folhas de salário, você tem uma maneira de contribuição direta. E não é só indireta, e sim direta. É só porque está faltando ali o detalhezinho do direto. As demais disposições estão de acordo com o texto constitucional, de acordo com o que está em lei, corretíssima. Então, a só fica incorreta porque faltou esse direto, tá? Que é direto e indireto. As demais disposições corretíssimas. Vamos para a próxima? Me acompanha aí na tela. A respeito das contribuições sociais, é correto afirmar que a contribuição do empregador incide só sobre folhas de salário. B. A contribuição da empresa pode ser feita em função do tipo de produto que ela vende. C. O trabalhador não contribui para a Seguridade Social. D. Os concursos de prognósticos não estão sujeitos à incidência de contribuições sociais. E E. Pode haver a incidência de contribuição social sobre a importação de bens do exterior. E aí, vamos analisar alternativa por alternativa e achar a correta? Esta é correta porque fala que a contribuição do empregador incide somente sobre as folhas de salário negativo, sobre faturamento, sobre lucro, então não é somente sobre folhas de salário. A contribuição, como fala na letra B, não é sobre o produto que ela vende, pode ser sobre a regrinha do PACU, então não está na regra do PACU sobre o produto que ela vende. A C fica lógico, né, que ela está incorreta, pois é claro que o trabalhador ele vai contribuir para a Seguridade Social através de sua contribuição social. A D está incorreta, pois incide sim contribuições sociais sobre os concursos de prognóstico. E a E está corretíssima, pois pode, claro que pode, tem a incidência de contribuição sobre a importação de bens do exterior sem problema nenhum. Pode ter? Pode. Então ela está correta. Então encerramos aqui, né, a resolução dos nossos exercícios. Não deixe de dar uma lida, principalmente no artigo 195 da Constituição Federal. Ele aparece muito nas provas de concurso. Você resolvendo até essas questões mesmo, você vai ver como condiz ali o texto de lei com as questões. Então, é essencial que você leia o artigo 195 da Constituição e demais disposições aí da lei. Dá uma lida na lei seca também, tá ok? Nos vemos numa próxima. Bons estudos para você. Até mais.